Todo mundo sabe que quando se entra na vida do crime, não tem saída. E qualquer mancada que você dá, você é punido de uma forma ou outra. Foi exatamente isso que aconteceu. A vingança mais famosa no mundo do crime aqui no Brasil. Em 13 de junho de 1994, Hernando Pinto de Medeiros, conhecido como Uê, matou seu amigo e companheiro de crime Orlando Jogador, com a ambição de expandir seu poder e influência no tráfico de drogas no Brasil. Uê, ele foi um notório traficante de drogas no Brasil. Ele ganhou notoriedade na década de 1990 como líder de uma quadrilha que disputava o controle de pontos de venda de drogas no Morro do Alemão. Orlando da Conceição, conhecido como Orlando Jogador, ele foi um traficante de drogas brasileiro que operava no Rio de Janeiro. Ele ganhou o apelido de jogador porque ele tinha sido jogador de futebol antes de se envolver no mundo do crime, inicialmente jogando pelo clube Olaria Atlético Clube, mas após sofrer uma contusão que encerrou sua carreira, ele acabou entregando sua vida para o tráfico de drogas. Orlando Jogador havia uma grande influência no Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. Ele era conhecido por sua habilidade em expandir o controle da facção sobre os pontos de venda de drogas e por seu papel significativo na organização. Uê e Orlando Jogador eram aliados, parceiros no Comando Vermelho. Uê, apesar de ser aliado do jogador, queria aumentar o seu império, controlando as rotas de remessa de armas e drogas que pertenciam ao seu suposto aliado. E foi assim que ele tramou um plano para matar o jogador. Um dia, Uê forjou seu próprio sequestro. Ele inventou uma história de que tinha sido sequestrado pela polícia e que as autoridades estavam pedindo uma grande quantia de dinheiro para liberá-lo. E como os dois eram 2 de 10 praticamente, o Orlando estava disposto a pagar o valor e salvar a vida de seu aliado. Depois de juntar alguns homens e uma boa quantia de armamentos, Orlando Jogador foi ao encontro dos supostos policiais que tinham sequestrado o Uê. Só que ao chegar no local, o que Orlando viu foi algo bem diferente. Em vez da polícia, quem estava no local era o próprio Uê, com o dobro de homens que Orlando estava e com muito mais armas. O Uê e seu grupo eliminaram Orlando e todos os seus aliados. O massacre foi tão chocante que a imprensa noticiou amplamente, destacando que um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro havia sido traído por um dos integrantes de sua própria facção. Existem duas motivações para esse crime. A versão mais aceita é a que eu citei antes, é que ele queria controlar as rotas de tráfico, tomar o poder para si mesmo. E a outra história que circulou na época dizia que Orlando teria ferido o irmão de Uê, deixando paraplégico, e o assassinato foi uma vingança de Uê. Esse evento causou grande repercussão nas facções, dividindo o Comando Vermelho em dois. De um lado, estavam aqueles que queriam a morte de Uê, e do outro, seus aliados. Isso gerou conflitos internos entre os que queriam o Uê morto e os que o defendiam. Líderes mais jovens e veteranos como Escadinha ajudaram a proteger o Uê. Essa divisão levou ao surgimento de um Comando Vermelho Jovem, liderado por Massinho VP. O Uê teve que deixar o comando, mas continuou crescendo no mundo do crime e criou sua própria facção, ADA. No dia 5 de março de 1996, após um ano de investigações, a polícia prendeu Uê em um hotel de luxo em Fortaleza. Ele foi enviado para Bangu 1, a mesma prisão onde Marcinho VP estava. Em abril de 2001, a polícia prendeu Fernandinho Beiramar, que também foi para Bangu. E a presença de tantos rivais na mesma prisão transformou o lugar em uma bomba relógio. Mas antes do desfecho, vamos falar de outro personagem importante dessa história. Fernandinho Beiramar é conhecido como um dos traficantes mais perigosos e influentes do Brasil, famoso por seus atos como o caso de um homem que supostamente teria ficado com uma de suas amantes e perdeu a vida de uma forma tão cruel. Opa! Alô? Oi! Eu tô com os dois corpos, o dedo tá tudo pendurado. Tá pendurado? Tá pendurado. A orelha direita, arrancada de tudo. Não dá pra ouvir, não. Eu tô precisando só um bagulho de fazer assim, ó. E na orelha esquerda, arrancaram um pedaço só pra me tentar ouvir, senão eu nem ia conseguir falar com você. Só resumindo, o Fernandinho ele tinha uma mente empreendedora e havia construído um império internacional, transportando cocaína da Colômbia para o Brasil. E na época, as autoridades estavam com sangue no olho em busca dele, pois antes já havia o prendido, porém ele sempre escapava. No ano de 2001, Fernandinho morava na Colômbia
E as coisas começaram a mudar quando a Polícia Federal Brasileira, em parceria com as Forças de Segurança Colombiana, decidiu intensificar as buscas por ele. Após receber uma denúncia anônima, as forças de segurança cercaram a mansão de Fernandinho, e lá dentro ele estava realizando uma reunião com membros de um cartel colombiano, discutindo novos envios de cocaína para o Brasil. E foi assim que Fernandinho foi capturado e levado para a mesma prisão que o traidor Ué. Na época, Ué havia planejado matar o seu rival Fernandinho Beiramar, mas Beiramar ficou sabendo antes e decidiu agir primeiro. Durante uma rebelião, Fernandinho Beiramar e seus aliados tomaram o controle da prisão. Com o domínio da situação, eles atacaram e mataram 5 rivais, incluindo Ué. O assassinato foi tão cruel que o corpo de Ué foi encontrado todo carbonizado em sua célula, mostrando a brutalidade que Ué foi assassinado. Fernandinho Beiramar foi posteriormente condenado a 120 anos de prisão pelos assassinatos cometidos durante a rebelião, incluindo o de Ué. A morte de Ué marcou o fim de sua trajetória no crime, embora ele ainda tenha movimentado milhões de reais, mesmo estando preso. O Brasil é foda, meu irmão. E nessa história real nós vemos como o crime ele faz mal. Você pode até conseguir bens materiais mais fácil, mas é aquela frase famosa, né? O que vem fácil, vai fácil. E existem muitos casos semelhantes aqui no Brasil. Muitos casos mesmo, principalmente casos que ficou famosos somente em regiões. E se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo sobre, um compilado falando sobre isso, não sei, vamos ver. Obrigado por assistir e até a próxima.